E estamos ao vivo. Boa noite a todos e todas. Bom dia, tarde ou noite para você que está assistindo a gente depois. Meu nome é Cassiana Maciel e eu estou aqui com o Eduardo Scoss, representando o PET História da Universidade Federal do Paraná. Nessa noite do nosso ciclo de palestras, pensando questões raciais, resistências negras e educação antirracista. Hoje a gente vai contar com as professoras Lucimar Dias, da Universidade Federal do Paraná, e com a Flávia Rocha, da Universidade Federal do Acre. Para quem não conhece, o nome PET significa Programa de Educação Tutorial. Mas, apesar do nome remeter à educação, a gente trabalha com 3 vertentes que a gente acredita que sejam indissociáveis. O ensino, a sala de aula, a pesquisa e a extensão, ou seja, trabalhos com a comunidade. Um exemplo disso é o nosso curso de História do Brasil para Estrangeiros. Os programas PET têm caráter federal, então existem grupos como o nosso por todo o país. E então eu agradeço a presença online de vocês, porque isso também configura a nossa extensão, já que essa modalidade virtual faz com que muitos outros públicos sejam atingidos. A gente está bem feliz com isso. E hoje a gente vai falar sobre racismo e as culturas africana e afro-brasileira na educação básica. Na quarta-feira a gente conversou com a professora Marileia de Almeida e ficou tudo gravado aqui no YouTube, vocês podem acessar depois. E na terça-feira ainda, para completar o ciclo de palestras, a gente vai falar com o professor Kleber Amâncio sobre a representação dos corpos negros nas artes visuais do pós-abolição no Brasil e em Cuba. Esse tipo de evento não é um evento que a gente costuma fazer, a gente fez já eventos parecidos, como é o caso do Ofício do Historiador, que acontece em 3 dias. Para falar sobre o Ofício do Historiador, a gente trabalha nas vertentes de ensino, de pesquisa e de memória. E para corroborar com esse esforço de tentar abarcar mais pautas, enfim, a gente trabalhou com esses 3 dias. A gente sabe que a pauta não vai se esgotar, e por isso reforça a necessidade do debate não acabar aqui, que ele se estenda e sempre prezando pela pluralidade de narrativas e de sujeitos. Eu agradeço de novo a presença de todas e todos e passo a palavra para o Eduardo, que vai explicar um pouco sobre os certificados, o funcionamento de hoje e também fazer os agradecimentos finais. E é isso. Pode falar, Eduardo. Então, pensando nessas questões que a Cassiana mencionou, nós, do Grupo PET História, convidamos as 2 palestrantes de hoje para falar sobre as resistências racistas. A professora sua fala intitulada Diversidade, Relações Étnico-Raciais e Antirracismo no Campo Educacional. Ela é doutora em Educação pela Faculdade de Educação de São Paulo, da Universidade de São Paulo, e professora do setor de Educação da Universidade Federal do Paraná, com pesquisas relacionadas à educação e relações étnico-raciais e à formação de professores e professoras com ênfase na educação infantil, nas metodologias de trabalho com crianças sobre diversidade étnico-racial e estudos sobre a mulher negra e educação. A professora Flávia Rocha apresentará sua fala intitulada Luta Antirracista por meio do ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira no Ensino Básico. Ela é mestre em Relações e graduada em História pela Universidade Federal do Acre, e atualmente é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPR. Ela também é professora assistente de História na Universidade Federal do Acre e tem pesquisas voltadas à educação, à história e à educação das relações étnico-raciais. Antes de começar, temos alguns informes básicos que precisam ser passados sobre certificados, datas e formulários de inscrição. Os formulários de inscrição de cada evento são encerrados quando as palestras se iniciam, como o que acabou de acontecer com o formulário dessa palestra. Mas se você não conseguiu preencher o formulário, não precisa se preocupar, pois ao final da palestra será disponibilizado um segundo formulário de confirmação de presença. E é esse formulário que garantirá a emissão dos certificados. Também, depois da palestra de quarta-feira, surgiram algumas perguntas sobre emissão de certificados para quem vira a palestra salva no YouTube, ou seja, em outros momentos que não esse. Porém, eles serão emitidos apenas para quem vira a palestra ao vivo e para preencher o formulário de transmissão nesse momento que foi passado. Porque, caso contrário, fica bastante difícil das responsáveis pelos formulários de coletar esses dados indefinidamente. A última questão é sobre o dia que eles serão enviados. Todos eles serão enviados até o dia 23, que é o último dia do ciclo de palestras. E mesmo que você só tenha visto um deles, pode esperar que até dia 23 vai estar no seu e-mail. E por fim, as perguntas elas podem ser deixadas aqui no chat do YouTube, que no decorrer da fala a gente vai juntando todas elas e no final as professoras podem responder todas elas juntas, para ficar mais organizado. Então, sem mais delongas, eu agradeço imensamente a participação das 2 professoras hoje conosco e também de todos e todas que estão presentes nos assistindo no YouTube. Um grande abraço e uma boa palestra. Flávia e Lucimar, fiquem à vontade e a palavra é toda de vocês.
Obrigada. Bom, boa noite, então, a todas, todos, todas, né, que estão por aí. Boa noite, Flávia. Obrigada, galera do PET, pelo convite. É sempre muito bacana. Eu já trabalhei em parceria, né, com professoras que trabalham com PETs em outras universidades, e realmente é um programa muito legal, muito bacana, que acrescenta demais a quem participa. E agora, com essas novas tecnologias aí, a gente, né, o céu é o limite para os petianos. Eu tenho uma amiga que coordena o PET de Geografia em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e uma outra amiga, Mônica, que coordena na UF, um interdisciplinar. E também é super dinâmico, né, a galera faz coisas muito incríveis. Então, parabéns ao PET História. É muito bom a gente poder ver essa juventude agindo e atuando, e as ferramentas e o momento que a gente está vivendo agora também possibilitando que outras pessoas acessem essas coisas bem bonitas que os petianos fazem. Eu sou, então, a professora Lucimar Dias. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é a educação das relações étnico-raciais e por que esse tema, né, é importante para todos nós, especialmente falando aqui, pensando nesse público de estudantes e futuros profissionais do campo da história. Vocês têm um trabalho enorme para fazer no campo da educação das relações étnico-raciais. Então, eu vou falar um pouquinho disso, falar de como a legislação, né, orienta, qual é a concepção que eu tenho trabalhado, quando eu trato, né, da educação das relações étnico-raciais, e recomendar alguns livros, e depois eu passo a bola para Flávia, ou passo o livro, né, mais adequado na história, porque ela trabalha com a disciplina de história especificamente. Então, eu sou professora do curso de pedagogia, e como o Eduardo leu, a minha experiência de docência, ela é ligada à infância, à educação infantil. E lá na educação infantil, a gente já trabalha numa perspectiva de educação das relações étnico-raciais, a gente já trabalha com essa ideia que agora, né, caiu na boca do povo, que é a concepção de uma educação antirracista ou de uma ação antirracista. Esse não era um conceito que as pessoas usavam normalmente, né? E agora ele está posto aí, e eu gosto muito disso, acho que é uma bela oportunidade para a gente aproveitar e pensar o que é o antirracismo, o que é ser antirracista, por que a frase da Angela Davis reverbera agora, né? Então, não basta ser contra o racismo, é necessário ser antirracista, o que isso significa para o campo da educação e o que isso significa também para o campo da história. E o meu grupo, quem está vendo ali na telinha, o nome dele é EREIA. EREIA é uma junção, né, um neologismo, inventamos essa palavra. Ela é a junção de duas palavras, uma que é ere, que na língua iorubá, que é uma língua viva, olha, já vão se atentando aí para qual é o papel da história, né? Porque quando eu faço as minhas formações de professores e pergunto para as pessoas, peço para as pessoas, para professores e professoras com quem eu trabalho, citem para mim uma palavra em inglês. Rapidamente, as pessoas falam, rapidamente. Aí, cita para mim em francês. Aí vem, não tão rápido quanto o inglês, mas vem. Depois eu vou pedir uma em alemão. Vem, aqui no Paraná, em Curitiba, aparece em polonês. Aí eu peço para as pessoas citarem uma palavra em uma língua africana. Swahili, silêncio. Yorubá, silêncio. As pessoas não têm, né, essa informação. Por quê? Onde é que está faltando essa informação? Por que a gente tem uma referência enorme de determinadas línguas, né, e de outras não? O que acontece na educação básica que
permite que eu possa citar de imediato uma palavra em inglês, e numa sociedade em que 54% da população é negra, ou seja, preta e parda, o silêncio se estabelece quando eu peço uma única, eu nem peço mais de uma única palavra em uma língua africana. Esse silêncio diz muito sobre, né, a nossa conversa de hoje, que é o que é educação para as relações étnico-raciais. E essa discussão da educação para as relações étnico-raciais, ela sempre foi pautada pelo movimento negro. Tem uma educadora, uma intelectual chamada Nilma Lino Gomes, que foi, inclusive, ministra de governo, ela chama o movimento negro, ela publicou um livro com esse título, inclusive, O Movimento Negro Educador. Porque ela diz que o movimento negro, ele tem exercido o papel de educar a sociedade brasileira para isso que hoje está na boca do povo, que é essa ideia de antirracismo. Então, o movimento negro, há muito tempo, tem discutido o papel da educação formal, o papel da educação escolar no combate ao racismo brasileiro, que é um racismo que estrutura a sociedade. Né? O que é estruturar? É a base. Sem o racismo, a sociedade brasileira seria absolutamente outra. Toda a nossa vida, todas as nossas relações afetivas, profissionais, de amizade, de trabalho, todas as nossas relações brancas, né, de pessoas brancas e de pessoas negras, está estruturada numa base racista. Então, o papel da educação, há muito tempo, tem sido apontado pelo movimento negro como um lugar muito especial de combate ao racismo brasileiro. Isso não quer dizer só o combate às relações, interações interpessoais, que muitas vezes a gente trabalha com a ideia de racismo assim. Ah, fulano é racista, chamou o outro de alguma coisa ruim, chamou ele de preto vagabundo. Ok, isso é parte dessa estrutura racial que o Brasil está construído, mas não é só. Né? Quando a gente vê um desministro da educação que nos últimos minutos que ele está no seu cargo, ele se ocupa por revogar uma portaria de cotas raciais para pós-graduação, isso simboliza fortemente o que é o racismo no Brasil, que é muito mais do que as interações interpessoais, né? Esse movimento que esse ministro, agora não é mais ministro, mas que o desministro fez, ele evidencia a estrutura do racismo brasileiro. Então, o movimento negro, há muito tempo, tem dito que a educação tem uma tarefa, que é papel, né, do sistema educacional, seja da educação básica, seja do ensino superior, educar para novas relações étnico-raciais. Porque se o racismo é estrutural, nós somos educados nas relações raciais o tempo todo. O que o movimento negro está dizendo é, nós precisamos rever a educação que fazemos, e rever a educação amplamente. O movimento negro não fala só de educação escolar, mas também, e fortemente, rever a educação na escola, né? O que estamos ensinando e como estamos ensinando para todas as pessoas, negras, brancas, asiáticas, indígenas, as relações que se estabelecem entre nós. Os conteúdos, eles não são conteúdos ingênuos, eles não são conteúdos que não têm uma perspectiva, né? A falsa ideologização que o discurso da escola sem partido instituiu, ela vem para coibir o avanço que a gente estava tendo justamente no campo educacional, na medida em que a gente começava a questionar
né, as estruturas de organização da escola, que são estruturas racistas. Então, a educação das relações étnico-raciais, ela vem nessa perspectiva de debater isso, de debater como se organiza o trabalho da escola, como se organiza o conteúdo escolar. E ela apareceu da onde, né? Veio por milagre? Não, veio por uma luta histórica, forte, densa, contínua, de ativistas, e esses ativistas estavam dentro e fora da academia, muito mais fora do que dentro, questionando a organização do currículo. E aí, em 2003, o que acontece? Em 2003, a gente tem o primeiro mandato de um governo popular, foi o governo Lula. E a primeira medida que esse governo institui, eu tenho até um artigo escrito sobre isso, depois eu posso passar para vocês. A primeira ação do governo Lula foi a mudança da Lei de Diretrizes e Bases em Educação. O que ele mudou na lei? Ele institui, né, por uma apresentação de um deputado e uma deputada, Benhur Ferreira, do Mato Grosso do Sul, meu amigo, né, apresenta, junto com a Esther, que era do Rio Grande do Sul, a proposição de alterar a legislação nacional brasileira de educação, a LDB. O que é a proposição desses dois deputados, e aí, né, que o presidente Lula sanciona? Eles colocam um artigo a mais na LDB. Então, tinham várias questões ali que a LDB dizia sobre o currículo. A gente tem língua portuguesa, porque a LDB diz que tem que ter língua portuguesa no currículo. E aí, esses deputados colocaram um artigo, que é o famoso 26A, que muita gente, né, fala da Lei 10.639, e diz o seguinte, a partir daquele momento, de 2013, é obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, especialmente em 3 áreas de conhecimento, língua portuguesa, história e educação artística. Então, vejam vocês que são do campo da história, né, que a história, ela é muito maior do que a gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar no ar, do que as datas, que os fatos, os acontecimentos históricos. A história, ela fala da existência das pessoas, da construção que essas pessoas fazem e das relações, das lutas, dos tensionamentos. Então, quando a lei coloca lá que é obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira, a gente não está falando somente de fatos, ou seja, bom, mas né, não é óbvio que a gente trabalha história e cultura afro-brasileira, a gente fala do 13 de maio, está lá no livro de história. A gente fala da revolta dos malês, milagrosamente, alguns falam. Isso não é ensino de história e cultura afro-brasileira? Não. Isso é parte do ensino de história e de cultura afro-brasileira. Por quê? Porque ele é muito maior do que os fatos, né, do que alguns acontecimentos. E para que as pessoas compreendessem melhor o que significava, então, aquela alteração da lei, qual era o sentido e o significado, a grandeza da alteração da lei, veio uma pessoa maravilhosa, que vocês podem também ler, esse material é lindo, a Petronília Gonçalves, que é uma intelectual de altíssimo nível, e foi conselheira do Conselho Nacional de Educação. Ela foi a responsável por escrever o parecer das diretrizes curriculares para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Quando a gente vai para o parecer, a gente vai perceber que a perspectiva, né, do que é educar para as relações étnico-raciais, do que é ensinar a história e cultura afro-brasileira e africana, é muito mais ampla do que o ensino de determinados conteúdos. Tem alguma perspectiva de trabalho. E ela vai fazer, então, ali no parecer, um arrazoado de princípios
epistemológicos sobre o trabalho com a educação das relações étnico-raciais. E um deles, né, eu não vou falar de todos, mas que é fantástico, ela vai dizer assim, não se trata de inverter, né, o que temos hoje, que é um currículo eurocêntrico. Todos vocês que são da história, né, a gente marca a história pela história europeia, e em alguns momentos né, estadunidense, mas sobretudo europeia. Todo mundo sabe falar da Revolução Industrial, todo mundo sabe, né? Isso são marcadores históricos, e eles não são por acaso. Não são por acaso que a gente não sabe ou não discute marcadores históricos do continente africano, por exemplo. Vocês se formam, eu estudei no curso de pedagogia, saímos, né, professores ou bacharéis de uma área de conhecimento, e o continente mais antigo da humanidade não é visto na sua profundidade. Nós quase que desconhecemos, quando eu comecei a falar com vocês, a gente não desconhece só as línguas, a gente desconhece a história desse continente que nos constitui, que nos forma, não só como pessoas que somos descendentes de africanos, mas a história da África constitui a história da humanidade. Se você for para a medicina, você tem coisa para beber no continente africano. Se você for para a educação, você tem coisa para beber no continente africano. Enfim, se você for para qualquer área de conhecimento, ali terá conhecimentos importantes que nós não acessamos. Então, o parecer diz isso, não se trata de inverter o processo, então agora só vamos fazer, porque tem alguns pesquisadores que usam o conceito do né, da história afrocentrada, da sociologia afrocentrada, que quer dizer o quê? Não é que eu vá substituir um domínio sobre o outro, mas nós precisamos conhecer, para além do marco situacional da escravização, o que é que esses grupos populacionais produziram como bens civilizatórios da humanidade. Não bens civilizatórios para a população brasileira, mas para a humanidade. Há muito conhecimento, tem um autor chamado Carlos Machado, que tem feito um trabalho fantástico de buscar a origem de muitos conhecimentos que foram apropriados por intelectuais europeus e que nasceram em berço africano. Então, isso que o parecer vai trazendo para nós como demanda, como perspectiva. E isso é muito mais, é muito maior do que uma área de conhecimento pode dar conta. Então, o trabalho da educação das relações étnico-raciais, ele pretende essa pluralidade de referências, de conhecimento, e ele também é interdisciplinar, não é uma área única. E aí tem um probleminha no artigo 26A, que ele fala preferencialmente educação artística, história e língua portuguesa. Ali foi um limite da produção do artigo, porque a educação das relações étnico-raciais, ela é interdisciplinar e ela acontece para além dessas 3 áreas de conhecimento. Eu tenho esse livro aqui, ó, é um livro publicado pelo meu grupo, e o primeiro capítulo dele fala justamente dessa concepção da educação das relações étnico-raciais que o nosso grupo trabalha. Então, para nós, a educação étnico-racial, ela tem alguns princípios. Um deles é esse que eu falei para vocês. Essa ideia da interdisciplinariedade, né? Essa ideia de inverter a perspectiva que está sendo trabalhada há muito tempo na educação, com alguns momentos de ruptura. Mas, infelizmente, a gente estava indo por um caminho bem bacana, bem interessante, e que na atual conjuntura a gente está retrocedendo, né? Então, um dos princípios que a gente aponta como princípios da educação das relações étnico-raciais é um compromisso político com uma educação antirracista. Tem uma autora, a Sueli Carneiro, que ela fala do epistemicídio, que é a morte do conhecimento. Quando nós vamos discutir, né,
qualquer conceito ou qualquer campo teórico, e a gente só pensa a partir de uma perspectiva, e geralmente é da eurocentrada, isso significa que nós estamos matando o conhecimento, por isso o conceito de epistemicídio, matando o conhecimento de outros grupos. A população indígena, por exemplo, ela tem conhecimentos seculares que são praticamente ignorados por essa organização positivista e eurocentrada que a gente tem da educação. Vocês, no curso de pedagogia de história, tem 2 professores que eu particularmente conheço, que fazem um trabalho muito interessante nessa perspectiva, né, de repensar o currículo e de trazer para o currículo outros conhecimentos, né, que vão produzir uma ruptura com o eurocentrismo de determinados cursos, que é o professor Hector e a professora Joseli. Eles fazem, eu estou citando os 2 porque eu os conheço, né, provavelmente vocês devem ter a sorte de ter outros, porque história sempre foi um curso meio revolucionário, assim, em qualquer lugar que a gente vai, né. Então, esses 2 professores, eles trabalham com perspectivas que buscam essa ruptura, né, que buscam, a gente fala muito do conceito de necropolítica, a morte das pessoas, né, dos seres humanos, a morte da população negra, e o epistemicídio é essa ideia da morte do conhecimento. Então, quando a gente trabalha com uma perspectiva de educação antirracista, a gente está trabalhando com uma perspectiva de vida, né? De renascer e reviver dia a dia, e quando a gente traz para o currículo, seja de pedagogia, seja da história, conhecimentos de outros grupos, conhecimentos no mesmo nível, né? Não é secundarizar, não é tratar como folclore o conhecimento produzido pela população, pelos povos indígenas, por exemplo, mas é conhecimento tão importante quanto é o conhecimento produzido na Europa. Por quê? Porque esses conhecimentos explicam a vida, explicam as relações, explicam as interações entre os sujeitos. Os povos indígenas, assim como povos africanos e europeus, produzem conceitos que nos ajudam a pensar a vida, a existência. É para isso que serve conhecimento. Um conceito que nós, mulheres negras, adotamos e foi produzido pelos povos indígenas latino-americanos é o conceito de bem viver. É um conceito fantástico que quer dizer o que essa relação que o ser humano constrói, constitui com o seu espaço, né? Nem usam a ideia de meio ambiente, questionam, inclusive, porque o bem viver é a ideia da vida integrativa, integrada. E isso, né, em tempos de pandemia, pensem, é um conhecimento preciosíssimo, produzido pela população, pelos povos indígenas. E como é que nós, historiadores, nós, pedagogos, tratamos um determinado conhecimento como este? O modo como a gente responde essa pergunta vai dizer se nós estamos produzindo uma educação antirracista ou se nós estamos reafirmando o lugar das hierarquias. E o racismo é essa reafirmação das hierarquias, da subjugação de determinados sujeitos. Então, a legislação, ela obriga, ela coloca lá, é obrigatório. Mas nós acreditamos que as mudanças, eu falo porque eu estou falando em nome do EREIA aqui, né, das minhas orientandas, das minhas colegas, das minhas parceiras de produção de conhecimento. Nós acreditamos que só vai ser possível, né, constituir essas novas organizações de conhecimento, mesmo com essas estruturas velhas, né, velhas no sentido ruim que a gente tem, não velhas como os idosos, que são coisas maravilhosas que a gente tem, mas essas estruturas conservadoras, melhor palavra, né, no sentido de que elas querem nos aprisionar a reproduzir um determinado conhecimento, isso não é trabalhar, né, na perspectiva da educação antirracista. A perspectiva da educação antirracista é romper com essas estruturas, e se tornar, né, insurgente a essas estruturas. Então, a narrativa, que eu vou terminar com ela, me desculpem, mas ela é muito forte no campo da história, a narrativa das populações negras, a partir
da escravização na educação básica é absolutamente hegemônica. Do primeiro aninho ou da educação infantil até o ensino médio, os alunos constroem como única referência de história, de cultura africana e afro-brasileira, a escravização. Então, é hora da gente transformar isso. É hora da gente pensar nas resistências, é hora da gente pensar em além, né, ir além do marco histórico da escravização, quem são esses povos, de onde vieram, o que fizeram. Isso é constituir um campo na história de uma educação antirracista. Colocar, né, uma interrogaçãozinha na cabeça desses estudantes já seria um grande avanço, porque a certeza que a gente tem visto nos estudantes da educação básica, o conhecimento que eles têm apresentado, e ainda é um conhecimento muito pífio, né? Vocês não são da geografia, mas eu conversei com um grupo de alunos de 7º ano e muitos alunos estavam pensando o quê? Que a África era um país e não um continente. Então, isso diz muito sobre como é que a gente estrutura a organização curricular e a relação que a gente produz na educação básica e como a gente vai reproduzindo, né, o que está ali no livro didático, sem se insurgir contra o livro didático, sem transformar aquilo que está colocado, e a gente recebe muito isso, seja na universidade, seja na escola, e o parecer, né, especialmente o parecer, ele diz para a gente repensar isso, porque educar para as relações étnico-raciais é refazer esse caminho a partir dessa perspectiva antirracista. Ele fala também, a gente também colocou como um princípio, que as lutas, já vou terminar, gente, que as lutas, uma luta antirracista é uma luta por democracia, é uma luta articulada a outros campos que estão colocados na nossa existência, por isso que é interdisciplinar, então, né, não é possível produzir uma educação das relações étnico-raciais focada apenas em uma área conceitual, uma área disciplinar. Não, ela é uma área interdisciplinar, ela precisa estar articulada com outros conhecimentos para que a gente possa produzir, de fato, isso que é o nosso desejo, e é por isso que a gente trabalha, que a gente tem chamado de educação antirracista. Eu paro por aqui, vou abrir para a Flávia, que vai mostrar como é que ela está produzindo isso, né, essas rupturas no exercício da docência como professora de história, e depois a gente volta para o bate-papo. Obrigada. Linda demais, né? Também fico, estou aqui acompanhando o chat, eu também fico assim, gente, encantada. Muito bom ouvi-la. Obrigada, professora Lucimar. A gente teve vários comentários das pessoas interagindo, todo mundo gostou muito. Vou passar para a professora Flávia e projetar o material que ela preparou, e desejo para vocês uma boa fala. Então, boa noite. Eu sou a professora Flávia Rocha, sou professora do curso de História da Universidade Federal do Acre, onde eu fui graduanda, onde eu me formei em 2005. Depois eu fiz mestrado. Minha área de pesquisa foi historiografia acreana, negros na historiografia acreana, e onde atualmente eu sou professora de estágio e de pesquisa histórica, e metodologia da pesquisa, né, que é associado. E atualmente eu sou a coordenadora do curso de licenciatura em História, e coordeno também o Núcleo de Estudos Africanos e Africano e Afro-Brasileiro e Indígena da universidade. Né, um núcleo é um grupo de pesquisa que nós temos. E eu estava ouvindo a professora Lucimar e pensando que, na verdade, nós não temos muitas respostas, né? Nós pesquisamos sobre o assunto, mas, na verdade, a gente tem mais perguntas, igual vocês também, do que respostas. O que eu vou mostrar aqui para vocês é uma pesquisa, é o resultado de uma pesquisa de 2 anos sobre como... sobre inserções da Lei 10.639 no currículo de História, mas, na verdade, 2 anos parece uma quantidade de tempo grande, mas não é bem pequena,
né? E antes de apresentar a pesquisa, eu quero agradecer ao PET História da Federal do Paraná, onde eu estudo doutorado, né? Muito obrigada pelo convite, obrigada, professora Lucimar, que foi quem indicou, né, ao PET História a minha participação nessa live. E obrigada aos participantes também, né? Tem vários colegas aqui da UFAC e outros de outros lugares. Então, vou mostrar. Pode mostrar. Pode passar. Então, essa pesquisa foi realizada entre os anos de 2016 e 2018, e era uma pesquisa de iniciação científica que eu fazia junto com os meus alunos. Entre 2016 e 2017, nós pesquisamos o currículo de História da Secretaria de Educação do Estado do Acre. E entre 2017 e 2018, nós pesquisamos o livro didático, que era o livro de História, Sociedade e Cidadania, do Alfredo Bolo Júnior, e esse livro, ele era uma coleção de ensino médio que tinha sido a mais pedida para o ano de 2018, né, no PNLD. Então, como ela tinha sido a mais pedida, a gente optou por ela. Mas essas duas pesquisas, elas têm em comum o mapeamento de conteúdos, né, que poderiam ser pensados para uma educação antirracista, para uma educação das relações étnico-raciais, enfim, né, para poder efetivar a Lei 10.639. Pode passar. E aí, bom, eu sou professora de ensino de história, né, sou professora de estágio, uso muito a Cícero Bittencourt, acho que, não sei se vocês na UFPR a usam também, mas aqui no Acre a gente usa bastante, é quase uma bíblia, né? A gente vai tentando atualizar os nossos referenciais, mas a Bittencourt continua sendo muito usada. E a gente se baseou muito nela, né, para compreender esses conteúdos, porque ela vai dizer que os conteúdos escolares, né, eles são aportes políticos, de grande poder para construir e desconstruir mentalidades, discursos e conhecimento em geral. Então, os conteúdos, a gente sabe que o currículo, ele não é neutro, né? Neutro é só sabão mesmo, porque o nosso currículo, pelo contrário, ele é bem carregado de ideologias políticas, né? De um discurso de poder, de um discurso, inclusive, obviamente, do colonizador, né? Quem conta a história, né? Quem conta a história é quem vai ter o poder de contar do seu jeito, né? Pois é, também acho ela maravilhosa. Quem vai poder contar do seu jeito. Como a história é contada pelo colonizador, então, obviamente, ele vai contar com toda a sua carga política, ideológica, né, que vai se contrapor à história daqueles que foram colonizados, dos que foram escravizados. Então, o currículo de história, ele já começa a padecer desde aí, né, porque ele vai estar inserido justamente nesse contexto educacional de muita... de uma estrutura muito racista, como a professora falou, né? E aí, consequentemente, os nossos conteúdos de história, né, gente, são extremamente racistas. E a gente até fala assim, o curso de história é revolucionário. Eu vi a colega do PET dizer, olha, a gente ainda está um pouco atrasado. Não, é que o Brasil inteiro está atrasado, né? Aqui no curso de história, por exemplo, desde 2005, eu sou da primeira turma que teve História da África, porque passou a ser obrigado, né, em todas as universidades. Então, eu sou a primeira turma que teve. Desde 2005, aqui nós temos História da África. Mas a gente parou por aí. A gente não teve muito avanço. O nosso currículo, no curso de História, é extremamente eurocêntrico. E eu estou falando isso porque isso se reflete lá na educação básica, porque o curso de licenciatura está formando os futuros profissionais da educação básica, né, que vão ser as estrelas da sala de aula futuramente. Então, o que você tem quando você chega na universidade? Você tem a história antiga, né,
Aí você tem a história da Idade Média, você tem história da Idade Moderna, e você tem história da Idade Contemporânea. E aí você tem uma história da África de 60 minutos, para você falar desde o surgimento do homem até os dias atuais, se virar nos 60, né? Enquanto que a gente tem um currículo que conta a história da Europa em 4 partes, e fora todas as outras disciplinas de metodologia, tem muitos, acho que a maioria aqui é aluno do curso de História, sabe bem do que eu estou falando, né? Nossos currículos não são tão diferentes assim. Então, a gente vai sendo moldado, como diz a Ceci Bittencourt, né? Pelo aporte político e ideológico da Europa, né? Então, a gente acaba se moldando, e é muito difícil você sair dessa forma, desse molde. No caso, você tem que criar suas próprias resistências. Porque até a própria lei, como eu já vi alguns comentando aqui, né, a própria lei, ela vai ser muito difícil de ser implementada quando você tem uma bagagem de ensino acadêmico tão eurocentrada, né? Para você romper com isso, você vai ter que fazer um esforço para além da universidade, para além do seu curso, né? Você vai ter que fazer formações que você vai buscar do seu interesse. Gente, eu saí do curso de História, por exemplo, em 2005, e eu era completamente ignorante com relação à educação das relações étnico-raciais. Eu fui professora de educação básica por 12 anos, lugar onde, assim, onde eu me achei muito na vida, eu amava muito a sala de aula, muito, muito mesmo, mas, e eu tentava dar a tal aula de qualidade, mas com muita limitação, porque eu não tinha formação, porque os meus conteúdos, né, eles não tinham me preparado para isso. Então, que sorte que hoje a gente tem outras possibilidades, né? A gente tem algumas formações, nós temos os grupos de pesquisa, como a professora acabou de citar, né? A UFPR, ela é bem rica com relação a isso, né? A BI é bastante atuante, né? Abre muito espaço para os alunos, na UFAC, a gente também tem, acho que a gente tem mais aluno do que professor participando do nosso NEABI, mas é um esforço para além dos muros, né, da sala de aula. E aí, com relação aos nossos conteúdos racistas, a gente vai encontrar o racismo lá nos nossos conteúdos de várias formas, né? Porque o racismo, ele está para todos os lados. Difícil é enfrentá-lo, mas é possível. Inclusive, a minha tese de doutorado é sobre isso, né? Mostrando que dá para viver a educação das relações étnico-raciais. A gente vai encontrar o racismo ele, em forma de conteúdo mesmo, a maneira como a escravidão, como todo o processo de tráfico humano, né, foi realizado na Idade Moderna, como toda a estrutura escravagista do Brasil colônia vai ser montada. Então, através desses conteúdos, você tem conteúdos racistas, porque é um momento onde a história é contada, mas, como eu já falei, ela é contada a partir do olhar do colonizador, né? Então, a maneira como a população africana e toda a diáspora sofrida, né, durante a Idade Moderna, ela é contada com uma linguagem extremamente racista, né? É um conteúdo onde vai mostrar o sofrimento da população negra, mas não vai mostrar as suas resistências, não vai mostrar as suas formas de sobrevivência, né? Então, ele é um conteúdo racista por si só. Mas a gente também encontra racismo na linguagem dos conteúdos. Por exemplo, quando a gente vai falar lá da revolta da Chibata, no início da República, gente do céu, a minha professora de História do Brasil, que foi minha professora, agora minha colega, ela está aqui, eu não posso falar bobagem, hein? Me ajudem. Professora Bianca. Então, por exemplo, a revolta da Chibata, né? Lá no início da República. Por que é revolta da Chibata, né? Olha o termo, revolta, né? Olha a linguagem. Como se, então, do nada se revoltaram porque eram rebeldes. Vocês vão ver, por exemplo, que lá na França,
o movimento que aconteceu em 1789 não é chamado de revolta dos franceses, é a Revolução Francesa, inclusive é um marco histórico para nós, né? E aí, aqui não. Aqui, quando se trata de população negra, você chama de revolta da chibata, você chama de revolta da vacina, né? O termo é completamente pejorativo. E a gente ainda tem o racismo apresentado nas formas do silêncio, né? A gente tem várias... A história do movimento negro, por exemplo, que a professora Lucimar acabou de citar, através do livro da professora Nilma, né? Movimento Negro Educador, muito importante para a nossa leitura atual, não é citado na história do Brasil. Quando a gente fala de Era Vargas, por exemplo, poderia ser acrescentado ali o teatro experimental do negro, mas não é invisibilizado. O movimento negro unificado na ditadura militar e tantas outras ações e elementos da nossa história de população negra, de população brasileira, acima de tudo, né? Já que a história do Brasil ficam apagados, ficam silenciados, e isso, como diz a Circe, né? Não é em vão, e não é inocentemente. Existe um motivo para isso, que é justamente a tentativa de apagar a história da população negra, e aqui no Brasil isso acontece de uma forma ainda mais violenta, através do mito da democracia racial, né, que nos impõe a ideologia de que é todo mundo a mesma coisa, então não existe racismo. Então, o nosso racismo brasileiro, como diz o Munanga, ele é um racismo ainda mais difícil de ser enfrentado, porque ele é difícil de ser identificado. Pode passar. Gente, como passa rápido. Bom, gente, eu queria mostrar rapidamente a estrutura da nova BNCC. Eu não sou uma defensora da BNCC, né? Eu vejo vários problemas ali na BNCC, inclusive o contexto mercadológico onde ela está inserida, né, de educação, mas eu escolhi a estrutura da BNCC para trazer para vocês, para a gente poder pensar um pouquinho dos conteúdos tradicionais que são ensinados, né? O primeiro conteúdo que a gente começa aí no 6º ano é aquele conteúdo mais teórico, né? É uma introdução, você está apresentando a história para os bebezinhos do 6º ano, né? Que estão entrando ali no ensino fundamental 2, estão começando a ter professores separados, então você faz de tudo ali para apresentar, vender, né, a sua disciplina ali da melhor forma para eles se apaixonarem pela Clio, né? E aí, o primeiro conteúdo é esse, né? É história, tempo, espaço e formas de registro. E, geralmente, África, por exemplo, aqui não é muito tratada. E poderia ser, né? Poderíamos usar os calendários, os diversos calendários africanos que foram criados por vários povos, né? Para falar de tempo, mas aí a gente usa o quê? O cristão, né? O islâmico e o judaico. O africano, não. Então, ano passado, numa aula da professora Lucimar, compartilhada com a professora Meg, eu aprendi algo muito importante, que agora eu gosto de compartilhar. A professora Meg disse que estava numa banca e ela disse assim, poxa, aqui não tem a questão racial. Aí a pessoa que estava defendendo a dissertação de mestrado dela disse, porque eu não estou tratando da questão racial. E a professora Meg devolveu, disse, na verdade, você está assim, você só está excluindo a África, né? Então, na verdade, quando a gente fala dos tempos históricos, dos conceitos de história aqui em África, né, tem alguns conceitos muito diferentes do que a gente usa aqui no Ocidente. Quando a gente não trata disso, porque a gente está, sim, tratando da temática racial, só que a gente está excluindo a parte africana, que é imensa, que é rica, que é primeira, né, que deveria ser priorizada, e não é. Pode passar. Então, é uma forma de silenciamento, né? Eita, quase não estou enxergando. Espera aí. Deixa eu só me achar aqui. Pode passar, por favor. Eu estou vendo o tempo correndo ali. Não, antes.
A anterior. Antes. Me perdi. Ué? Depois dessa não tem outra? Tá, eu vou falar, não está aparecendo aí, mas eu vou falar rapidamente aqui do 7º ano, tá? Lá no 7º ano, não sei porque eu não estou conseguindo enxergar, e vou falar aqui pelo meu computador. Lá no 7º ano, a gente tem uma das unidades temáticas que é da base, que vai vir para todos os nossos estados, que diz assim, a organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano. E é bem interessante aqui como a revolta do Haiti, por exemplo, é tratada como a revolta, olha só, pois é. Mas é isso que eu ia dizer, como é tratada como revolução e não como revolta, né? Então, eu já considero isso um ganho. Lá no Haiti, né, que a gente tem o maior levante de população negra contra o sistema, já é considerado uma revolução que traz mudança, traz um rompimento com o sistema, né? Por mais que depois eles tenham sido subordinados novamente, mas eles conseguem ali um grande avanço. E enquanto que aqui no Brasil a gente continua tendo, nessa mesma parte que fala de organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano, a gente continua tendo os levantes de população negra, né, sendo tratados sempre como revolta, né? A gente tem, por exemplo, a escravidão moderna e o tráfico de escravizados. Eu já considero esse termo de escravizados aqui em forma de título de conteúdo como um ganho também, que nós não tínhamos nos PCNs, né, e que nós não tínhamos nos currículos anteriores dos nossos estados. Existe uma parte, para falar um pouco rapidinho de Lei 11.639, né, que fala sobre resistências indígenas nesse mesmo título nessa mesma unidade temática, né, que fala sobre resistências indígenas, invasões e expansão da América Portuguesa. Então, a gente acaba tendo alguns ganhos, algumas conquistas, né, que nós temos dentro do campo da história, ali na nossa Associação Nacional de Historiadores, a nossa AMPU, alguns colegas que têm se dedicado a estudar e a brigar por isso, né? A gente ainda tem muito a crescer, ainda tem muito a avançar, mas a gente tem conseguido dar alguns pequenos passos. Deixa eu ver se... Pode passar. 8º ano. Então, aqui no 8º ano, a gente tem os processos de independências nas Américas. E aí a gente tem várias formas de inserir a população negra, né? Inclusive ali os caminhos até a independência, a gente acaba tendo, olha aí o Haiti de novo também, né? A Revolução dos Escravizados em São Domingos e seus múltiplos significados e desdobramentos, o caso do Haiti. Se vocês forem observar nos nossos livros didáticos, nossos livros de educação básica, vocês ainda não vão encontrar essa linguagem, esses termos, mas aqui a gente já consegue encontrar, né, justamente por uma imposição do movimento negro nacional, né, que vai tensionando, que vai criando possibilidades ali a custo de muita tensão mesmo, né, de muito embate político para que esses ganhos aconteçam. Então, aqui, até sobre a independência do Brasil, embora não seja muito tratada a questão racial, mas a gente sabe que é uma maneira extremamente ampla de se inserir a população negra, né? Porque aqui no Brasil, a população negra já era maioria. Nós somos maioria hoje, mas nós já éramos maioria. Então, se você for falar de qualquer evento aqui, você precisa contar com a população negra como parte desse evento, como parte protagonista desse evento, né? Pode passar que o meu tempo está correndo. Tá. É o próximo. Acho que tem outro depois de 9º ano.
Não? Eu vou pegar do meu aqui. No 9º ano. No 9º ano, aí vem um pouquinho das linguagens, né, que a gente ainda precisa romper bastante. A gente tem como primeira unidade temática do 9º ano o nascimento da República no Brasil, os processos históricos até a metade do século XX. E aí é quando a gente vai tratar das primeiras formas de embate ali, que são chamadas tradicionalmente de revoltas, né? Que, na verdade, são resistências, são movimentos de reivindicação, movimentos de luta, né? Que nós temos. E aí é quando a gente tem também a questão da Primeira República, né? Então, é outro momento também que a população negra é completamente silenciada, a gente dá muita ênfase para falar ali da política do café com leite, dos governadores, né? A gente fala bastante sobre isso, porque, enfim, foi o que nos moldou, né? É a historiografia que pesa muito ainda sobre nós, mas é bem possível tratar de como essa população negra estava inserida, inclusive, na política do clientelismo, né? De como essa população negra, uma boa parte dela continuava sob a condição de escravizada, mesmo, né, ali na primeira parte do século XX, mesmo anos, né, após a lei, o 13 de maio de 1888, né? Então, é só uma pinceladinha, gente, de como dá para mostrar, né, de como precisamos contar a história da população negra, de como precisamos inserir a população negra na história, né, de como precisamos romper com o silêncio, de como é possível também fazer, né? Essa é a que é a maior tese aqui que eu estou tentando explicar. É possível fazer, é possível contar. É óbvio que você precisa sair do tradicional e você nem precisa romper com o currículo, você só precisa enriquecê-lo e cumprir o que já está na legislação, né? E aí, quando a gente começa a estudar a educação das relações étnico-raciais, a gente vai aprendendo sobre alguns conceitos, a gente vai aprendendo a deixar de usar alguns termos, a gente vai substituindo por outros, não é fácil, não. Eu vou continuar aprendendo muito pelo resto da vida, mas é possível. Eu acho que essa que é a maior fala, assim, é que é possível fazer diferente, né? Que é possível você realmente trazer novas abordagens para aqueles conteúdos que você já conhece. É possível você inserir novos conteúdos, né? Até mesmo a partir da história tradicional e eurocentrada que a gente é obrigado a contar, que até a nossa forma de dividir a história, né? Em idade antiga, média, moderna, contemporânea, é eurocêntrica. Então, é mais difícil se desvencilhar dessa forma tradicional que já existe, do que acrescentar a ela a nossa discussão étnico-racial. Essa é bem possível de ser feita, né? Pode passar. Eu te passei um slide errado, só pode. Espera aí. Bom, então, e aí eu penso que está nas nossas mãos, gente. Eu acho que muitos passos já foram dados. Eu gosto muito da fala da professora Nilma, eu não perco uma live dela, porque ela tem sempre uma fala de esperança. Ela sempre acha que a gente está sempre dizendo, essa lei não serviu de nada. Serviu, porque se não fosse... Gente, até as leis que nós temos estão sendo revogadas. Então, se não fosse lei, né, imagine como estaria, então, a questão da educação étnico-racial hoje. Então, nós já temos conquistas, mas é óbvio que depois de 500 anos aí de uma educação eurocêntrica, contada pelo colonizador, nós vamos ter que passar um longo processo para inserir a população negra, a população indígena, né? A história e cultura africana também, que
que é parte das nossas origens, nesse ensino de história que a gente quer para todo mundo, que a gente quer para nós, que nós queremos para os nossos alunos, que nós queremos levar lá para a educação básica, né? Esse ensino de história que faz com que as pessoas compreendam a si mesmas, que olhem para si, sabendo que tem uma história para contar. Pois é, 520, minha professora de História do Brasil está me corrigindo aqui, gente, obrigada. Sabendo que eles também fazem parte dessa história. Então, agora, está muito na nossa mão fazer, contribuir para que essa diferença aconteça. É fácil? De jeito nenhum, né? Principalmente no contexto político que nós estamos. Mas é possível, é bem possível. E eu acho que momentos como esse, de discussão, que, como a colega falou no início, que não vão se exaurir agora, muito pelo contrário, as discussões estão começando, né? Nós estamos aqui abrindo uma discussão muito rápida, muito gostoso esse momento de troca, de conhecimento, de experiência, mas é só um momento para poder ficar de reflexão para todos nós e para que a gente possa, então, ir cada vez mais despertando para atuar como sujeito, né, bem participante na construção dessa sociedade que nós tanto queremos. Não é isso? Eu já. Olá, de volta aqui. Então, eu agradeço imensamente a contribuição das duas professoras e a interação dos comentários de todos e todas que estão assistindo às falas. Então, nesse momento, a gente vai passar para um debate. Como a gente está de modo online, com certeza não vai poder ser um debate presencial, mas todas as perguntas, contribuições podem ser deixadas ali no chat, que a gente está colocando num outro espaço para daí responder elas em ordem. Podemos, então, começar com as perguntas, né? Voltei. Tá bem. Então, podemos começar aqui com a primeira pergunta, que foi do Jefferson de Oliveira Salles. Para comentar um pouquinho sobre o impacto da Lei 10.639. Também tem... Eu não sei se vocês preferem que seja em bloco ou que a gente vá colocando elas uma por uma. Você que sabe, Eduardo, porque eu também fui anotando ali algumas acho que é possível falar junto, outras são bem específicas, mas vocês que mandam aí. Tá bem. Tá bem, então eu vou falar duas perguntas, e daí vocês têm, então, tempo de vocês para responder. Então, essa do Jefferson, e a segunda seria: qual a relação existente entre o racismo e a estrutura educacional dos professores de ensino fundamental no Brasil? Essa é para a doutora Lucimar Rosa. Gabriela Marques comentou. A primeira é sobre o impacto, né, da 10.000. Isso. Então, a Flávia também terminou falando sobre isso, né? E eu ouvi alguém comentando também que